Olá pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, só que desta vez com uma novidade aqui no nosso canal. Nossa primeira resolução de uma questão de química. Essa questão aqui foi aplicada na prova do vestibular da UERJ, no primeiro exame de qualificação de 2015, né, para os alunos que iriam ingressar em 2015. Hoje nós iremos resolver a questão 31. Vamos à leitura do enunciado. Os combustíveis fósseis, que têm papel de destaque na matriz energética brasileira, são formados, dentre outros componentes, por hidrocarbonetos. A combustão completa dos hidrocarbonetos acarreta a formação de um óxido ácido que vem sendo considerado o principal responsável pelo efeito estufa. A fórmula química desse óxido corresponde a... Então, conforme nós já falamos inicialmente, estamos falando de uma resolução de uma questão de química, onde nós iremos aplicar principalmente os conceitos de funções químicas inorgânicas, em destaque a dos óxidos. Então, beleza. Vamos para a resolução da questão. Antes de começar a resolução, gostaria de fazer aqui uma revisão rápida de funções químicas. Vamos falar aqui rapidamente de cada uma das funções, das 4 funções, né, só para recapitular. E depois vamos para o início da resolução. Então, primeiramente, vamos falar aqui dos ácidos. Os ácidos se caracterizam por liberar o íon H+. E a fórmula é basicamente H e algum outro elemento. Por exemplo, HCl, pode ser mais de um elemento, pode ser também H2SO4 e assim por diante. Em seguida, nós temos as bases, que se caracterizam por liberarem o íon OH- ou hidroxila, né? Por isso também são chamados de hidróxidos. A fórmula é algum elemento OH, né? Algum elemento depois OH, como está escrito aqui. Por exemplo, seria o NaOH. E uma função são os sais. Eles não têm íon característico, né? Eles na verdade são formados por dois íons. E a fórmula é assim, um íon mais o outro. Um exemplo seria o NaCl, que é o sal de cozinha. E por fim chegamos aqui nos óxidos. Os óxidos eles se caracterizam pela presença do oxigênio como o elemento mais eletronegativo, ou seja, fica à direita, eles puxam o elétron. E são compostos binários. No caso aqui, os óxidos necessariamente tem que ser apenas dois elementos. Exemplos são todas essas respostas aí, né? CO2, SO3, né? E assim por diante, são exemplos de óxidos. Beleza? Então, beleza. Vamos agora para a destaque aqui das informações do enunciado. Aqui, primeiramente, gostaria de destacar a palavra combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis vem de quê? São combustíveis que foram originados de fósseis. Fósseis são elementos orgânicos, né? Ou seja, tipo dinossauro que foi enterrado aí, né? Pelos negócios que aconteceu na época pré-histórica. E aí geraram os combustíveis fósseis, como por exemplo o petróleo, né? O gás natural, né? E os derivados do petróleo, o carvão, né? Tudo são combustíveis fósseis. E as principais características, né? Como falei, são substâncias orgânicas, então eles apresentam o carbono como um dos principais elementos da sua composição. Aí fala assim que é destaque na matriz energética brasileira, né? Ou seja, né? Estamos falando de combustão. E aí ele fala aqui de que é formado os combustíveis fósseis. São formados de hidrocarbonetos. Né? Hidrocarbonetos. Aqui pelo nome a gente já consegue ver que essa palavra hidrocarbonetos indicam dois elementos em destaque aqui. Em vermelho destaquei o hidrogênio. Né? Puxei aqui esse resumo aqui ao lado. E carbonetos vem de carbono. Então aqui, ó, nesse desenho aqui, nós temos alguns exemplos de hidrocarbonetos, né? Como eu falei, assim, ó, o gás, né? Metano, né? Gás de cozinha, formado de um carbono ligado a 3 hidrogênios. E assim por diante, né? Outros elementos
orgânicos, né, que são hidrocarbonetos, são formados por uma grande quantidade de carbono e hidrogênio. Essas são as características dos hidrocarbonetos, por isso esse nome. Com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão, né, que das opções, necessariamente as que podem ser são as que têm um carbono ou as que têm o hidrogênio, né, que seria a letra A e a letra C. As outras não têm nem carbono nem hidrogênio, então como é que a gente vai reagir um hidrocarboneto e não ter um resultado ou com carbono ou com hidrogênio, né? Então por aí a gente já mata duas opções, né? A B e a D não serão válidas. Então vamos descartar logo aqui. Vamos ficar só entre a A e a C. Então vamos continuar aqui a análise da questão. Então falar aqui combustão completa, né? Ou seja, nós estamos falando realmente de resultados de uma reação química que contém carbono e hidrogênio, né? De um elemento que contém carbono e hidrogênio. E quando a gente fala de combustão, obviamente, né, combustão é, né, pegar fogo, né, essas coisas assim. Isso você só consegue fazer uma combustão, né, com um combustível, que é o próprio hidrocarboneto, e mais um elemento fundamental, que é o oxigênio. Então, a combustão de algum elemento vai dar o resultado vai dar alguma coisa que tenha oxigênio, né? Porque o oxigênio ele é fundamental para a existência da combustão, né? É o oxigênio mais um combustível qualquer. Aqui estamos falando de hidrocarbonetos, então teremos um resultado ou com o O mais o C ou o O mais o H. Mas vamos continuar analisando a questão para decidir se será a letra A ou a letra C. Novamente aqui, ó, estou destacando hidrocarbonetos, né? De hidrogênio, carboneto de carbono, né? Já destaquei aqui as possíveis respostas. Então, beleza. Aí ele fala assim, que na verdade ele está falando assim, acarreta a formação de um óxido ácido. Que acontece? Na verdade, tanto o CO2 quanto o H2O são produtos da combustão de qualquer hidrocarboneto, né? Tanto o CO2 quanto o H2O. Agora nós na verdade temos que decidir qual deles é o óxido ácido, certo? Então vamos continuar analisando aqui a questão. Vamos analisar o H2O, né? A água. O que acontece? Na definição lá das funções químicas, das funções inorgânicas, tanto a base quanto o ácido, eles são caracterizados pela dissolução, né, da base do ácido em meio aquoso, ou seja, a água é uma referência em relação à definição das outras funções químicas. Então, muita gente não considera a água como nenhuma das funções. Por isso, a pergunta: a água seria um óxido? Algumas pessoas acham que a água nem óxido mas algumas pessoas acham que é. As características principais da água é um solvente universal, né? Ou seja, as outras funções químicas são dissolvidas em água normalmente, né? Em meio aquoso, água, enfim. Né? Você pode colocar um sal também na água, ele libera os íons, ou seja, ele é um solvente universal. Ele também é um catalisador. Essas são as principais características da água. Mas a banca da UERJ, ela considera a água, né, o H2O, como um óxido anfótero. Ele é quase neutro, né? Ele praticamente não reage. Mas de qualquer forma, ele não é um óxido ácido, né? Seja pela definição de que a água não é um óxido, ou seja, pela definição que a água é um óxido anfótero, a água não é um óxido ácido. Então, com isso, nós eliminamos a letra C. Só para relembrar aqui, ó, nas funções químicas, a água, ela tanto tem um formato parecido com ácido, né, que o H é o menos eletronegativo, né? Então ele fica com H no início. Porém, ele também é parecido com o óxido, que fica aqui, né? Com O à direita. E também tem os dois elementos da base. Na verdade, a água, se ela é dissolvida, ela libera tanto o H+, quanto o OH-. É uma coisa esquisita. A água é realmente estranha. Então, beleza. Então, com isso, nós podemos eliminar a letra C como resposta. Só vai faltar o CO2. Na verdade, a resposta é o CO2 mesmo, né? Vamos aqui. Só gostaria aqui de destacar algumas características do CO2, porque ele acaba sendo muito cobrado justamente por essa relação que ele tem com a natureza, né? Ele acaba sendo
não por ele ser realmente algo ruim, né? Mas o que acontece? A combustão de hidrocarbonetos, né, ou seja, de combustíveis tipo petróleo, carvão, essas coisas assim, é movida, é a base da nossa economia, né? Os transportes, né, a geração de energia em geral, né, como foi falado aqui, são muito fortemente baseadas na combustão de hidrocarbonetos. Então essa reação química, né, essa combustão, ela é feita em grande quantidade. Então os produtos, né, que é a água e o gás carbônico, eles são produzidos em grande quantidade. A água não tem problema, né, mas o gás carbônico ele é lançado na atmosfera e acaba gerando muita poluição. É por isso que ele acaba sendo muito estudado, muito cobrado nas provas, né? A característica do gás carbônico. Então, como eu estava falando, o gás carbônico ele é um óxido, né? Um óxido, né? Porque é um elemento binário formado com oxigênio, né? Produto da combustão de hidrocarbonetos é uma característica principal dele, né? Sempre quando estiver falando de combustão completa de hidrocarbonetos vai ser a água e o CO2. É um óxido associado à poluição, né? Como eu falei, tanto no efeito estufa, mas muito por causa dessa questão da grande quantidade de combustão que é feita de hidrocarbonetos, que é a base da matriz energética não só do Brasil, mas de muitos países do mundo. Então a grande quantidade de emissão de CO2 acaba gerando muita poluição. E dentre elas a gente pode destacar dois tipos de poluições que estão relacionados ao gás carbônico, que é o efeito estufa, que foi falado aqui na questão, né? Porque ele é emitido para a atmosfera e tal, né? Aí cria aquela camada lá que faz com que a Terra comece a se sobreaquecer e tal, né? E a chuva ácida. Esses dois fenômenos de poluição estão relacionados ao CO2. Então, por isso que é importante você guardar essas características do CO2, porque nas provas de vestibular pode ser cobrado tanto uma quanto a outra. E aí você já guardando que o gás carbônico, né, que é o CO2, ele tem essas características. É um óxido ácido e está relacionado a esses dois efeitos. Então é muito comum ser cobrado em prova. E por fim, né, ele é um óxido ácido. Mas enfim, né, só para você relacionar ele com a chuva ácida, você já vai saber que ele é um óxido ácido, né? Óbvio, né? Porque se ele tem um efeito ácido é porque ele realmente é um óxido ácido. Ou seja, ele combinado com... ele pode gerar ácidos, né? Combinado com água e tal, pode gerar ácidos. Então é isso. Beleza? Essa questão aqui, eu fiz uma explicação assim mais superficial, né, sem aprofundar muito em química, porque ela realmente é uma questão bem conceitual, né, de alguns conceitos, mas sem ter a necessidade de entrar muito profundamente na matéria. Então, confirmando aqui, resposta letra A, CO2, né, é a resposta. Essa questão é uma questão que foi considerada fácil, né, você não precisa fazer tantas reflexões para chegar na conclusão que é o CO2 como resposta, né? Até porque tem gente que nem considera a água como óxido, mas a banca da UERJ considera como óxido anfótero. Mas enfim, né? A resposta é o CO2 mesmo, que é o óxido ácido produto dessa reação. Para finalizar aqui o vídeo, né? Eu resolvi resolver questões de química porque justamente eu fui procurar no YouTube em relação ao vestibular da UERJ e só achei resoluções de matemática, que era as matérias que eu costumava resolver, e biologia, né? Então eu vi assim, beleza, então não tem muito vídeos de química, então vou dar uma força aí pro pessoal, dando uma ajuda aí no entendimento das questões de química, né? As questões mais fáceis, conforme eu falei no outro vídeo aí, né, que vale a pena estudar só as que tiveram até 40% de acerto. E essa é uma dessas questões, né? Teve 80% de acerto, é uma questão considerada fácil. Então é uma matéria que vale a pena estudar para a prova. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like aí para esse vídeo aí no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dá uma força aí. Coloca os comentários aí, tanto no YouTube quanto no Twitter. Siga-nos no Twitter. E se você quiser dar uma sugestão de questão, coloca aí, beleza? Então tá, pessoal, até a próxima.